Você acompanha a partir de agora mais um Questão de Opinião, podcast oficial aqui do Opinião Ceará. Sou Rodrigo Rodrigues, o editor multimídia aqui do jornal e o hosting também do podcast. Me acompanha aqui na mesa Felipe Barreto, que é o nosso repórter de política, acompanha outros temas também. É isso? É isso. Bom, né, a gente está aqui para o que deve vier, né? Perfeito. Vamos receber agora, nos estúdios do Opinião, Márcio Gutierrez, que é delegado-geral da Polícia Civil aqui do Ceará. Seja muito bem-vindo ao jornal, que a gente possa esclarecer um pouquinho a população, alguns temas que estão na boca do povo, né? E que são importantes no dia a dia aqui da população. Obrigado, boa tarde Rodrigo, boa tarde Felipe. E para mim é uma grande honra poder conversar sobre um tema tão importante para a nossa sociedade, que é a segurança pública, e também falar um pouquinho aí do trabalho da Polícia Civil e das demais forças de segurança do Estado. Perfeito. E é professor, né, é delegado desde 2009, então assim, arruma tempo ainda para ser rapaz, tá bem, viu? Quer começar? Eu queria começar, delegado, perguntando do programa Meu Celular, né? Sim. Programa instituído aqui no Ceará, instituído pelo governo do estado, se não me engano, no mês de abril, né, com participação da SSPDS, da Polícia Civil, que é um programa de recuperação dos celulares que vieram, não sei, a ser furtado, extorquido, roubado, enfim, né? Tinha um levantamento que foi divulgado pelo governo em agosto, de que 2.700 celulares já tinham sido recuperados, né, nessa ação. Eu queria saber, tem algum levantamento recente sobre esse número de celulares recuperados? Exatamente. O programa Meu Celular é um programa do governo do Ceará. Esse programa ele foi idealizado pelo governador Eumano de Freitas. Então é um programa que ele busca trazer um pouco, né, dessa visão ao cidadão, à cidadã, à vítima, né, do crime. Então, claro que as polícias elas buscam muito investigar, a Polícia Civil no caso, né, investigar e responsabilizar o criminoso que praticou aquele crime, aquele furto, aquele roubo, mas esse programa ele tem aquele olhar mais voltado para a vítima. O que a gente pode fazer para melhorar a situação dessa vítima? Então, foi nesse sentido que foi idealizado, realmente no sentido de cuidar dessas pessoas, de devolver esse aparelho celular, que muitas vezes foi conseguido com muito esforço, com muito trabalho, e a pessoa ali numa situação de roubo ou de furto se viu privada daquele aparelho, que hoje a gente sabe que guarda muitas informações do nosso dia a dia, da nossa vida, da nossa família, né? Então é um programa voltado para a vítima, voltado para o cidadão, para a cidadã. De abril para cá, nós já recuperamos, através do programa Meu Celular, mais de 3.700 aparelhos, né? Então, boa parte desses aparelhos, mais de 3.300, já foram devolvidos a quem de direito, né? Aquela pessoa que realmente comprou o aparelho e teve ele furtado, roubado ou até mesmo extraviado. Então, é um programa que é considerado um grande sucesso, né, para todos nós, tem conseguido entregar aquilo que ele foi proposto, realmente devolver esses aparelhos aos verdadeiros donos, e também o programa busca orientar a população de que a gente deve tomar algumas cautelas quando a gente vai adquirir um telefone celular, principalmente se esse telefone for usado, né? Então, tem que se verificar a procedência do aparelho, se tem nota fiscal, a gente deve verificar também a confiabilidade daquele vendedor, daquela loja que está vendendo, né? Essa loja é de confiança, essa loja merece realmente a minha confiança, né? O valor do aparelho é um valor que está dentro do valor de mercado. Então tudo isso são medidas que o cidadão, a cidadã devem tomar quando vai comprar um aparelho celular, porque senão podem acabar recebendo uma mensagem da Polícia Civil notificando a comparecer em uma delegacia, né, através do programa Meu Celular, para prestar esclarecimentos sobre aquela aquisição e, eventualmente, até mesmo ter que devolver aquele aparelho que foi comprado e que é objeto de furto ou de roubo. Delegado, só ser um comentário breve, né, que eu acho uma das ações mais importantes em termos de segurança pública, apesar de quem olha assim parecer uma besteira, é um celular, em termos de alguns outros crimes com valores muito superiores,
mas chega a ser até uma covardia, um trabalhador que passa às vezes meses pagando aquele aparelho, e aí tá numa parada de ônibus e às vezes é furtado, né? Tem aquele seu bem levado, é uma covardia com ele. Então é uma ação moralizante também, né? E dentro desse aspecto, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho para as pessoas que eventualmente foi lá no Marketplace, né? E a gente não cita o nome aqui, mas o pessoal sabe onde é, né? Vai no Marketplace, acha um celular muito mais barato do que ele de fato é no mercado, né? E aí comprou esse celular há alguns anos e tá com medo de devolver, ele quer devolver, né? Ele sabe que aquela é uma ação errada e ele quer devolver, mas por algum motivo ele tem receio, tem medo de ser preso. A gente viu um vídeo recente, né? Viralizando, inclusive, com a pessoa achando que ia ser presa, foi lá, devolveu, deu tudo certo, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho também para essas pessoas que estão em dúvida ainda, como é que elas devem proceder. Bom, é muito importante que as pessoas, elas, primeiro, comprem bem, com segurança, né? E você falou de marketplace, então é muito importante que a gente se preocupe ainda mais quando a gente vai fazer essa aquisição pela internet, de pessoas que a gente não sabe quem são, de lojas que a gente não faz a menor ideia onde estejam, né? Então é muito importante que a pessoa, quando vai fazer uma aquisição pela internet, ela redobre, né, as suas medidas de cautela, exatamente para que não compre aí de um mercado, né, ilícito de venda de aparelhos roubados, furtados ou extraviados. E aquela pessoa que de alguma forma ela comprou o aparelho e acredita que tenha comprado aí um aparelho que pertencia a outra pessoa, né, que seja fruto de roubo ou de furto, ela pode comparecer a uma delegacia da Polícia Civil para prestar os esclarecimentos, para tirar alguma dúvida, verificar se aquele aparelho consta algum tipo de ocorrência, né, dentro da própria Polícia Civil, ou então através do programa Meu Celular, porque o programa Meu Celular ele visa a recuperação do aparelho celular, mas ele também cria toda uma sistemática, né, de cadastramento. Então a pessoa vai lá, entra no site, se cadastra, vai colocar os dados pessoais dela, vai colocar o e-mail do aparelho. O e-mail do aparelho é um código único de cada aparelho. Então, esse código é muito importante para que a Polícia Civil tenha mais informações para trabalhar, para investigar e para conseguir realmente localizar o aparelho. E através desse site do Meu Celular, a pessoa, após se cadastrar, caso aconteça algum tipo de ocorrência com ela, perdeu o celular, teve o celular roubado, teve o celular furtado, ela pode gerar um alerta, ela vai entrar com login e senha, vai gerar um alerta e aquele alerta ele vai informar as forças de segurança. Olha, esse telefone tem registro, né, de furto ou de roubo. Então, uma equipe da Polícia Militar, por exemplo, ou então uma equipe da Polícia Civil fazendo algum tipo de operação, alguma abordagem de rotina, ela se depara com aquele aparelho, ela pode ali verificar se aquele aparelho consta no programa Meu Celular como se tivesse algum tipo de ocorrência, extravio, roubo ou furto. Então, tudo isso vai criando um ambiente de segurança para a aquisição desses aparelhos. Tem uma coisa que desculpa, Felipe, é quase cultural, mas assim, eu já ouvi relatos mais variados de pessoas próximas que assim, rapaz, perdeu, acabou. Assim, nunca mais acho, né? E a importância também de ir atrás, de fazer o boletim de ocorrência, né? E que gera também uma confiança da população nas forças de segurança do Estado. Também exatamente, é muito importante e a gente está conseguindo enfrentar, penetrar exatamente nessa consciência, né? Muitas vezes, eu não vou registrar a ocorrência, eu não vou registrar o boletim de ocorrência porque não vai dar em nada, perdi, né? Ou então fui roubada, fui furtada e não vai acontecer nada. Muito pelo contrário, esse boletim de ocorrência é muito importante para que a Polícia Civil tenha todas as informações necessárias para iniciar um processo de investigação. Então são aquelas informações, local da ocorrência, como é que o criminoso estava vestido, ele estava de moto, estava de carro, estava a pé, tudo isso vai nos ajudar a
buscar aquele aparelho celular. Então é muito importante, hoje a gente já está vendo na prática, é muito comum que alguém seja conhecido, vizinho, amigo de alguém que ou teve ali que devolver o celular porque comprou mal, ou de alguém que teve a felicidade de receber o seu aparelho de volta das mãos da Polícia Civil, ou então do nosso governador Eumano, que já promoveu 2 entregas, né? Isso foi muito importante na ocasião. Ele até deixou registrado que era muito gratificante ver aquelas pessoas tão felizes, muitas delas pessoas humildes, pessoas que não têm condições de repor um aparelho desse com uma certa facilidade, e a felicidade que era estampada nos rostos dessas pessoas realmente era algo muito gratificante. Tivemos já 2 grandes entregas, essas entregas foram realizadas pelo governador lá na Polícia Civil, e temos ainda muito a avançar com o programa, mas a gente considera que esse programa é um programa que veio para ficar, é um programa muito importante para o cidadão, principalmente para aquelas pessoas que mais precisam. E pode servir de exemplo também para outros estados, né? Sim, pode servir de exemplo para outros estados. A gente sabe que esse tipo de programa, de projeto, já vem sendo também buscado em outros estados. Eu acho que o do Ceará é um programa bem completo, né? Porque ele trata toda a cadeia criminosa, né? Então a gente busca, primeiro de tudo, devolver para o cidadão, para a cidadã, aquele aparelho que ela teve covardemente, muitas vezes, subtraído, né? Mas também a gente busca coibir toda a cadeia de receptação, de comércio ilegal, de roubo, de furto, e isso os números já estão trazendo como realidade. É muito importante, nós trabalhamos muito em cima dos números, das manchas criminais, das estatísticas, né? Nós temos no âmbito da Secretaria de Segurança Pública a SUPESP, que é uma secretaria que trabalha com pesquisas, né, de manchas criminais, de estatística criminal. Essas informações que são verificadas pela SUPESP, elas alimentam as instituições policiais, a Polícia Militar, para que a Polícia Militar tenha informações mais objetivas de onde estão as manchas criminais, onde a criminalidade está mais presente, onde a gente tem mais casos de roubos, casos de furtos. Então, a Polícia Militar consegue direcionar o patrulhamento para aquelas áreas. Da mesma forma, a Polícia Civil, onde é que nós temos ocorrências, né, no caso de roubo de celulares, de furtos de celulares, até mesmo de receptação de aparelhos celulares. Então, essas informações elas são fundamentais para que a gente construa, junto com as informações que são colhidas durante as investigações, um trabalho de polícia judiciária, no caso da Polícia Civil, ou um trabalho de polícia preventiva, no caso da Polícia Militar, muito mais eficiente, muito mais assertivo. Só para fechar esse assunto no meu celular, rapidinho, delegado. O senhor citou que as pessoas têm que ter cuidado, né, na compra desses aparelhos. Isso vale não só para celular, mas para qualquer bem, né? Qualquer bem material, que eu digo. Mas qual tem sido assim, o papel da Força de Segurança aqui do Estado nessa divulgação de quais são esses cuidados que as pessoas devem ter? Existe ali algum canal de comunicação das Forças de Segurança com a população? Bom, é muito importante, né? A gente tem as nossas redes sociais, a gente constantemente está fazendo, tem podcasts também, tem matérias específicas relacionadas, né? Nós estamos com um projeto também de conscientização sobre esse tipo de aquisição e também outras coisas, golpes, né? Então, tudo que se relaciona com a atividade da população que tem repercussão na esfera de segurança pública, na esfera criminal, a gente tem buscado orientar bastante. Então, o programa Meu Celular é um programa que ele tem essa mensagem muito forte. Olha, comprem com cuidado, tenham muito cuidado na hora de adquirir, vejam a procedência, confiabilidade, valor, tudo isso é muito importante para que a gente diminua essa cadeia criminosa, que ela começa ali
com roubo e com furto de celular. Mas por trás dela tem criminosos que buscam realmente ganhar muito dinheiro através da revenda, do comércio ilegal, né? Então tem todo esse cuidado, não só de devolver, mas de desestabilizar essa cadeia criminosa e também de orientar a população. Perfeito. Só o senhor falando, e aí eu acho que um registro importante para ser feito, o senhor falou de uma organização das forças de segurança no Estado, e nós temos isso fisicamente. Nós temos um Centro Integrado de Segurança Pública, que foi uma política muito importante vinda desde o Camilo Santana, né, o ex-governador Camilo Santana, hoje ministro da Educação, senador eleito. Qual a importância disso na prática, não só para essa política especificamente do meu celular, mas quando o senhor traz isso na fala, fica muito claro que está integrado com as outras forças de segurança, as outras políticas de segurança, mas para um futuro próximo também aqui no Ceará. Bom, o Centro Integrado de Segurança Pública realmente é um equipamento fantástico, né? Dentro de um ambiente único, um centro moderno, bem equipado, bem estruturado, nós temos a Polícia Militar e o seu comando, nós temos a Polícia Civil e a sua direção, né, central, nós temos a Secretaria de Segurança Pública, nós temos o Corpo de Bombeiro, então nós temos ali toda uma estrutura de segurança pública na mesma área, no mesmo ambiente. Isso facilita muito as tomadas de decisão, as reuniões, as decisões, né? Principalmente, nós estamos ali, eu estou praticamente a 1 minuto e meio do secretário de Segurança Pública. Então, numa emergência, numa tomada de decisão, num caso mais sensível, a gente consegue se reunir, a gente consegue reunir nossas equipes de forma muito mais eficiente, né? E, além de tudo, a estrutura que foi colocada ali naqueles equipamentos, né? O prédio da Polícia Civil é um prédio muito bem equipado, muito bem estruturado, muito mais condizente com os trabalhos que são apresentados hoje pela instituição, trabalhos qualificados, com uso de tecnologia, com investigações assertivas, qualificadas. Então nós temos lá nossos departamentos operacionais da Polícia Civil estão lá nesse prédio, a Polícia Militar logo ao lado, né, com seu comando central e áreas estratégicas da Polícia Militar ali do nosso lado, né? O secretário da Segurança Pública, o Dr. Roberto Sá, que também tem essa visão muito forte de integração. Então hoje nós temos as forças de segurança estaduais muito bem integradas, muito bem, como é que eu poderia dizer, ajustadas, né? O policiamento preventivo ele é realizado, mas a Polícia Civil sabe do planejamento da Polícia Militar. A gente compõe também, nós temos uma operação que chama Operação Integrada. Então, a gente, Polícia Civil, Polícia Militar e a Polícia Penal, né, da Secretaria de Administração Penitenciária, deflagram conjuntamente, em algumas ocasiões específicas, alguns dias de semana, finais de semana, uma operação integrada. Então, a Polícia Civil, ela sai, todos saem juntos, né? Todas as equipes saem juntas. A Polícia Civil, para fazer o seu trabalho de polícia judiciária, fazer a dissuasão criminosa, buscar alvos, prisão também de alvos relevantes, né, que são investigados por nós. A Polícia Militar, ela sai para atuar naquelas manchas criminais, naqueles territórios onde há uma maior probabilidade de ocorrência de crimes, né? Trabalho mais ostensivo. Mais ostensivo, e também para prevenir essas ocorrências. A Polícia Penal, através da Secretaria de Administração Penitenciária, ela sai para buscar a verificação se os tornozelados estão cumprindo as medidas na forma que foram determinadas pela Justiça. Então, tudo isso vai se consolidando como um sistema integrado de segurança pública muito bem elaborado e que tem trazido resultados muito importantes, né? Eu fui agora, no início da semana, na entrega de 50 viaturas para a SAP, né?
Um evento muito importante, apesar da SAP ser outra secretaria, as forças de segurança da Secretaria de Segurança Pública fazem questão de estarem presentes num momento como esse. Então, um evento da Polícia Militar, uma inauguração de um batalhão, de uma companhia, eu faço questão de estar presente, porque quando a Polícia Militar cresce, se melhora de alguma forma, ganha efetivo, isso reflete no trabalho da Polícia Civil. Isso é importante para mim como chefe da Polícia Civil, mas é importante como cidadão. Então a gente faz questão de prestigiar. O comandante da PM também, o Coronel Clênio, ele sempre está presente nos nossos eventos, porque ele também faz questão de prestigiar isso, primeiro, como forma de mostrarmos essa integração, que um benefício para uma instituição reflete positivamente na outra, mas também para prestigiar, né? Prestigiar, estar ali presente, estamos juntos nessa missão de trazer mais paz e tranquilidade para a nossa sociedade. Esse ano a gente está em ano de eleições municipais, né, 2024, e muitos candidatos, às vezes, eles vêm e falam sobre os assuntos que a população mais quer saber, né? No caso, educação, saúde e segurança também, que entrou bastante na campanha desse ano. Eu não quero aqui falar sobre proposta de candidato A, candidato B, candidato C, mas o que eu quero saber é quais ações realmente as prefeituras, né, com as guardas municipais, quais ações elas podem fazer, como elas podem atuar para ajudar realmente a questão da segurança pública? Bom, a segurança pública, primeiramente, é um direito, mas também é um dever de todos, né, de todos os entes, né, quando a gente está falando aqui de União, estados e municípios. Claro que a União tem o seu papel muito importante, né, nesse cenário de segurança pública. Então nós temos a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Força Nacional, e também temos diretrizes, né, orientações que são emanadas realmente do Ministério da Justiça e Segurança Pública, da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Então há toda uma cooperação com os estados. Claro que os estados acabam tendo essa maior projeção em relação à responsabilidade da segurança pública, né? Nós temos a Polícia Civil, que é a polícia que tem atribuição constitucional para investigar os crimes, né? Nós temos a Polícia Militar, que é a polícia que tem como missão constitucional a prevenção, né? A ostensividade, a prevenção, para se evitar que o crime não ocorra. Mas os municípios têm um papel muito importante, porque a gente sabe que segurança pública não é só polícia na rua ou investigação criminal, é muito mais, né? Tem as questões sociais, tem as questões da própria estrutura municipal. É muito importante uma iluminação pública bem feita, né? Aquelas... que o território, que o bairro, né, que as comunidades, ela tem uma estrutura também de cultura, né, de educação, as próprias guardas municipais, né, que foram mencionadas, são muito importantes para fazer essa integração, né, com as forças estaduais e até mesmo com as forças federais. Então, o papel é de todos. Eu acho que todos os entes devem buscar esse papel mais presente, né, mais colaborativo, e eu acho que a palavra é essa, é colaboração, cooperação. Eu acho que se a gente tiver essa cooperação e colaboração, nós vamos avançar ainda mais. Perfeito. Só antes da gente partir para fazer um balanço de como é que foi as eleições, como é que foi o primeiro turno, né, das eleições, a gente ainda está em processo eleitoral, queria que o senhor comentasse um pouquinho mais sobre uma lei que foi sancionada pelo governador Almano em setembro, que reverte, né, os valores que foram apreendidos em operações policiais aqui no estado, reverte esse valor para as próprias polícias, né, para as forças de segurança. O que isso significa na prática, assim, para o cidadão entender? Como isso fortalece as forças de segurança aqui do estado? Porque, afinal de contas, como o senhor até mesmo falou aqui em off, é o dinheiro do crime financiando o combate ao crime, né? Qual a importância disso na prática aqui para o estado do Ceará e para servir como referência para o Brasil também? Bom, eu acho que a mensagem é essa, né, que eu havia falado. É uma mensagem muito importante do governador Eumano de Freitas, quando ele manda um projeto desse para a Assembleia, dizendo, olha, a partir de agora, o dinheiro
apreendido, bloqueado, arrecadado através dessas investigações de lavagem de dinheiro será revertido para as forças de segurança se estruturarem para combaterem melhor o crime organizado e a própria lavagem de dinheiro. Então, essa lei tem uma mensagem muito simbólica, muito emblemática, muito forte. É o dinheiro do crime alimentando o combate ao crime. E só para a gente ilustrar essa questão da recuperação de ativos e da asfixia financeira, é algo que o nosso governador ele tem falado muito, né? Ele sempre, quando fala de combate ao crime organizado, ele fala da asfixia financeira, dessa busca pelo patrimônio, arrancar o patrimônio dessas organizações criminosas, e isso a Polícia Civil vem fazendo de forma muito eficiente, né? Para a gente ter uma ideia, de 2023 até junho desse ano, a Polícia Civil já tinha solicitado o bloqueio de mais de 138 milhões de reais em patrimônio que estava nas mãos de criminosos. Então, parte desse patrimônio que é oriundo de lavagem de dinheiro, então já estaria apto, né, a ser revertido. Logicamente, precisa do processo judicial e, ao final, o perdimento desses bens, né? Mas é muito importante que a gente tenha essa ideia de que esses grupos criminosos, eles produzem muitos ativos, porque eles buscam o ganho de capital, né? A gente sabe que algumas organizações criminosas dessas, elas surgiram com alguns lemas de buscar justiça, isso, aquilo, mas na verdade o que a gente tem é grupos criminosos voltados ao enriquecimento. Então, quando a gente ataca exatamente isso, o enriquecimento desses grupos, e tira esse patrimônio, entrega para o Estado, fortaleça suas forças de segurança, isso é uma mensagem muito forte e isso causa um impacto muito grande na criminalidade. Que eles sabem que hoje é um protocolo. Nós vamos arrancar o dinheiro desses criminosos. Então a gente tem feito isso de forma muito ampla, né? Fizemos operações recentes, 19 milhões, 20 milhões, 15 milhões, 4 milhões. Então, contas bancárias, patrimônio. A gente sabe que esses criminosos, eles buscam lavar esse dinheiro, né? Para quem está nos ouvindo e nos assistindo, lavar dinheiro são procedimentos que os criminosos fazem para trazer aparência de licitude, de legalidade para aquele patrimônio ilegal, que foi conseguido através do tráfico de drogas, através de fraudes e através de outros crimes graves. E que segue financiando esse tipo de crime. E que segue financiando. Então, eles buscam dar essa característica de um patrimônio lícito. E, logicamente, isso tem um processo bem complexo, né? Mas uma das formas que esses criminosos buscam é exatamente comprar veículos, imóveis, joias, itens com alto valor agregado, celulares, por exemplo, celulares de alto valor. Então, tudo que possui um valor agregado, um valor alto agregado, eles utilizam exatamente para fazer processos ali de compra e venda para que aquele produto ali, aquele dinheiro, aqueles valores, em dado momento, eles se distanciem do crime e comecem a se parecer com algo lícito. E para isso eles criam empresas de fachada, né? Criam negócios inexistentes. Então tudo isso é atacado pela Polícia Civil do Estado do Ceará. Com inteligência, né? Com inteligência. É muito importante falar de inteligência. Eu queria falar nesse ponto de inteligência. Antes de falar na inteligência, eu queria destacar que o nosso modelo de recuperação de ativos, ele foi tão bem avaliado que o Ministério da Justiça pegou o nosso modelo, junto com o modelo do Rio de Janeiro, e transformou em um modelo nacional de recuperação de ativos.
Então, criou a Rede Recupera no Ministério da Justiça, e essa Rede Recupera, ela foi consolidada com base no nosso modelo de gestão de ativos e também no do Rio de Janeiro. Então, é muito importante esse modelo, ele realmente busca o patrimônio dessas pessoas, busca quem são os braços financeiros desses grupos, quem são as pessoas que lavam dinheiro, quem de alguma forma está se beneficiando aqui com esse dinheiro sujo. Então, tudo isso é perseguido através das nossas investigações. E inteligência, né, como você mencionou, Rodrigo, o governador recentemente, ele ampliou consideravelmente o nosso sistema de inteligência aqui do estado do Ceará. Nós passamos de algo em torno de 130 agentes de segurança para mais de 700. Então, a gente teve realmente ali uma ampliação muito grande. Então, esses agentes de inteligência são, no caso da Polícia Civil, são aqueles policiais civis que trabalham diretamente na captação e análise de informações. E essas informações, elas alimentam todo o sistema de inteligência e o sistema de segurança pública, relacionado a organizações criminosas, a crimes em dado território, quem são as pessoas que a gente deve focar, aqueles indivíduos de maior relevância no cenário criminal. Para vocês terem uma ideia, só de janeiro a junho desse ano, nós já realizamos mais de 116 operações interestaduais de captura de alvos relevantes que estavam fora do nosso estado, mas de alguma forma estavam determinando que crimes acontecessem aqui ou haviam cometido crimes aqui no nosso estado e teriam fugido para outros exatamente para fugir, né, das forças de segurança do estado. Mas 116 operações até junho desse ano. Nós já estamos quase passando as 200 operações agora até outubro. Então, a gente tem um trabalho de monitoramento desses alvos relevantes constante. A gente monitora para quê? Para que a gente consiga localizar e capturá-los onde quer que eles estejam. Delegado, eu queria só continuar um pouco nesse assunto do crime organizado, que ele falou do crime organizado, né? O senhor citou sobre o crime organizado. E o Ceará é um estado que ali desde a década de 90, o senhor pode me corrigir se eu estiver errado, teve uma entrada muito massiva das facções, né? Umas facções nacionais que têm grande atuação aqui no estado, tem as locais também, né? Surgiu uma nova, inclusive, recentemente, aqui no estado. Mas eu queria saber, assim, o senhor já explicou como é esse combate ao crime organizado, às facções, mas eu queria saber também se o estado tem realmente feito todo esse trabalho no limite da sua possibilidade. Assim, o senhor acredita que esse trabalho ele poderia ser feito de uma forma mais ativa? Esse trabalho também tem se mostrado eficaz nesse combate às facções, ao crime organizado? E também queria saber se tem como fazer um comparativo desse trabalho contra o crime organizado desde que o secretário da Segurança Pública, Roberto Sá, assumiu o estado, antes e depois dele assumir a SSPDS. Sim. O que a gente vê? Primeiro, o cenário do crime organizado, o cenário de facção criminosa é um cenário nacional. É um desafio do país inteiro, né? Não é um mal que só existe aqui no estado do Ceará. Então, o Brasil inteiro está preocupado com esse fenômeno das facções, né? E o estado do Ceará, ele vem dando exemplo de combate a essas organizações criminosas. Primeiro, o governador Eumano de Freitas, ele criou o COESE. O que é o COESE? É o Comitê Estratégico, o Comitê Estadual Integrado de Segurança Pública. Sim. Então, esse comitê, ele tem o chefe do executivo, que é o nosso governador, ele tem o chefe do legislativo, que é o presidente da Assembleia, e o chefe do Poder Judiciário. Então, primeiro, que esses 3 chefes de poder estão lá nesse comitê. Tem também o chefe da Polícia Civil, né? Eu, nesse caso, comandante-geral da Polícia Militar, o comandante do Corpo de Bombeiros, tem todos os chefes de instituições policiais, seja do estado, do Ceará, seja também federais, né? Tá lá o chefe da Polícia Federal, o chefe da PRF. O que esse comitê faz? Ele debate o problema.
Então essa foi uma medida extremamente importante do nosso governador Eumano, porque ele faz que todos se sentem e debatam o problema, porque o problema não é só do Poder Executivo. Claro que o Poder Executivo tem ali as forças policiais, né? Tem o próprio PGJ, né? O chefe do Ministério Público também está Sim. lá. Então, esse é um problema de segurança pública, mas não é só de segurança pública. É um problema também do sistema de justiça. Então, quando o governador traz todos esses atores para conversarem sobre o problema, é claro que a gente vai ver que a solução passa por todos. Então, essa história de que esse é um problema de segurança pública, não, é um problema que a gente reconhece, a gente sabe que é algo desafiador, mas com muito trabalho, com um trabalho eficiente, de investigações qualificadas, de policiamento mais eficiente, mais assertivo, com todos esses investimentos que a gente tem tido. A Polícia Civil teve aumento de 428 novos policiais e o governador já anunciou mais um concurso para 500 vagas, né, para investigadores e escrivães. Também temos aí, vamos ter aumento de delegados. Na Polícia Militar também tivemos aí já vários chamamentos, né? Já passamos aí dos 1.500 policiais militares chamados, ainda tem mais para serem chamados. Então, tudo isso faz parte de um processo de investimento, de diálogo e de análise. Olha, o cenário é esse, o que a gente pode fazer? Então, por parte da Polícia Civil, nós reforçamos a DRACO. Para a gente ter uma ideia, nós colocamos mais 50 policiais na DRACO. Para quem não sabe, a DRACO é a DRACO é a nossa delegacia de repressão às ações criminosas organizadas. Então, é a nossa delegacia que foca, né, diretamente, objetivamente, nesses grupos criminosos. Então, nós tivemos um incremento aí dos 428 policiais, 50 foram só para a DRACO, né? Nós tivemos também aumento do efetivo em quase 5 vezes o efetivo de investigação da DENARC. Então, a DENARC, a nossa delegacia de narcóticos, é a delegacia que tem a missão de combater de forma mais ampla o tráfico de drogas, né? Então, nós reforçamos também todos os nossos setores de inteligência. Então, tudo o que a gente está verificando, analisando dentro do cenário, que é potencial para que a gente tenha um enfrentamento mais contundente, mais objetivo, a gente tem feito. A Polícia Militar também, da mesma forma. Você falou do nosso secretário, doutor Roberto Sá, né? E qual é a projeção dele de abril, de junho para cá, né? Então, o doutor Roberto Sá, ele vem com a bagagem muito grande, né? Ele passou mais de 10 anos na Secretaria de Segurança Pública, lá no Rio de Janeiro, né, com vários desafios. A gente sabe que o Rio de Janeiro, para quem... Outro universo. Exatamente, né? Para quem conhece de fora, sabe que é um desafio muito grande, né? Nós temos cenários lá muito específicos, e quando a gente vê de dentro é que a gente percebe que o desafio é muito maior, é muito mais amplo, né? Então, ele traz essa bagagem de mais de 10 anos como secretário ou subsecretário lá. Depois ele foi secretário no Espírito Santo, é um delegado da Polícia Federal, né? Ele foi também oficial da Polícia Militar. Então é uma pessoa que está trazendo toda a sua visão de segurança pública aí pelos seus mais de 40 anos na atividade de segurança pública, seja na Polícia Militar, seja na Polícia Federal e seja como secretário ou subsecretário de segurança. Então, as diretrizes, né, que ele coloca para as forças de segurança são muito importantes, né? Nos dá esse norte para onde a gente deve avançar, onde nós devemos investir, o que a gente deve priorizar. Isso é muito importante, né, para que o gestor da pasta ele tenha essa visão e consiga passar, e o Dr. Roberto Sá ele tem passado isso de forma muito eficiente para todos nós, priorizando ações, e é o que a gente tem falado muito. A mensagem do nosso governador é não dar tréguas para esses criminosos. E o doutor Roberto Sá, ele reforça
essa missão dizendo: homicida, traficante, faccionado tem que ficar atrás das grades. E é assim que a gente tem feito. Nós temos priorizado a captura desses criminosos, homicidas, feminicidas, né, criminosos violentos, faccionados, traficantes. Esses a gente tem buscado, né, diuturnamente, que a nossa missão é tirar eles de circulação da nossa sociedade, colocar atrás das grades e fazer um trabalho para que eles permaneçam presos. Então não é só prender, é prender bem para que eles permaneçam presos. Sim. Delegado, deixa só um apontamento que eu acho importante. Quando você fala de saúde, nós temos o Sistema Único de Saúde. Quando você fala de assistência social, nós temos o SUAS, que é um sistema unificado também em todo o Brasil. Uma crítica recorrente é que para a segurança nós não temos esse sistema único integrado em todo o Brasil. E só se combate as facções criminosas com isso, né? Com um sistema unificado. Nesse ano mesmo, o Elmano chegou a conversar com o vice-presidente, o Geraldo Alckmin, o próprio Lula chegou a abordar um pouco desse assunto, e o assunto arrefeceu-se um pouco por conta das eleições, a gente tem o contexto também. O senhor vê um caminho mais prático para isso de fato acontecer? O senhor tem essa expectativa? E falar também da importância disso na prática, né? Para a população entender que esse sistema único ele tem um motivo de existir, né? E eu acho que é importante o senhor comentar isso também. Bom, é muito importante a gente ter essa diretriz nacional, né? Na segurança pública nós até temos o SUSP, né? Que é o Sistema Único de Segurança Pública, mas é um sistema mais recente, logicamente ele ainda está em construção, já está realmente efetivado, mas o que a gente vê, a gente precisa, né? E o governador tem dito isso muito, todos precisam entender que há um problema e que a solução passa por todos, União, Estados, municípios, Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário. E a própria sociedade, né? Então, quando a gente tem isso em mente, a gente começa a pensar nas soluções. Por exemplo, o governador ele criou o COESE, que tem esses atores aqui, mas também criou o Comitê Social, porque ele entende que, olha, nós temos que reprimir, nós temos que prender, tirar esses caras de circulação, mas também nós precisamos de cultura, de lazer, de esporte. Então, no Comitê Social, estão todos aqueles atores que, de alguma forma, têm uma participação importante no sistema de segurança pública, mas não está no sistema de segurança pública. Educação, cultura, trabalho, oportunidade. Então, o governador ele criou esses dois comitês para que todos eles debatam separadamente, mas também debatam em conjunto, porque o secretário da Segurança Pública ele faz parte também do Comitê Social, né? Então lá, olha, nós estamos com esse problema aqui, o que nós temos de cultura aqui nessa área? O que nós temos de lazer? O que nós temos de oportunidade, de educação? Então isso é muito importante, o governador tem essa visão muito objetiva, né, da coisa. E o que a gente vê do SUSP, por exemplo, né, o Sistema Único de Segurança Pública? A gente precisa pensar em investimentos na área da segurança pública, né? A gente tem o fundo da saúde, a gente tem o fundo da educação, a gente tem também um fundo nacional de segurança pública. Só que a gente precisa buscar formas de captação de recursos para que a gente financie a segurança pública através de um fundo nacional de forma mais eficiente e mais ampla, né? Então, acho que é algo que a gente tem buscado, o governador tem buscado muito, esse diálogo, também, né? Tem cobrado e tem dialogado muito, né, com o nosso presidente, o governador ele tem dialogado muito sobre essa questão de segurança pública e eu acho que é importante o diálogo, né, e a construção de um caminho. A gente tem que entender que o problema é nacional, né, e a solução para esse problema passa pelas mãos de muita gente. Pelo que o senhor tem visto dessas articulações, né, em busca de trazer realmente
o governo federal, uma participação mais efetiva mesmo nos estados, nos municípios, enfim. Pelo que o senhor tem visto, não sei se eu saberia responder exatamente, porque não sei se eu participo também dessa articulação com o governo federal, né? Mas pelo que o senhor tem visto, o senhor acredita que vai haver aí, talvez, nos próximos anos, não sei, após as eleições, uma entrada mais efetiva, assim, uma articulação para o governo federal participar mais na segurança pública dos estados? Com certeza, acredito, né? A gente sabe que existem diversas tratativas em andamento, né? A gente dialoga muito com a Secretaria Nacional de Segurança Pública, né? Eles estão muito preocupados com esse fenômeno nacional que precisa de realmente de um combate, de um enfrentamento mais objetivo, mais eficiente, né? O próprio Ministério da Justiça, o próprio presidente Lula, então tem um diálogo muito aberto, muito franco com o governo do Ceará. Isso é muito importante. A gente tem conseguido levar pautas, né? O governador tem conseguido levar pautas, né? Para lá, e essas pautas elas têm sido deliberadas. Então é importante, é uma construção, e a gente tem uma expectativa muito boa de que esse alinhamento de ideias, essas tratativas relacionadas à segurança pública a curto e médio prazo já comecem a trazer realmente resultados práticos aí no dia a dia, principalmente da nossa população, né, que é aquela que a gente deve lutar, né, para trazer mais paz e tranquilidade. Perfeito. Para a gente ir caminhando para o final, porque estouramos um pouquinho o tempo combinado, eu queria que o senhor fizesse um balanço do primeiro turno, né? O Estado ele entrou com um aparato muito maior em relação às eleições anteriores. A gente percebia, nós que vínhamos cobrindo aqui esse processo eleitoral, um processo eleitoral muito tenso, né? Com diversas realidades, principalmente no interior. Queria que o senhor falasse primeiro desse aparato a mais que o Estado disponibilizou e do resultado concreto que a gente teve no primeiro turno. Bom, realmente o processo eleitoral como um todo foi um grande desafio para todos nós, né? Logo, já no início, né, de todo o processo, já no processo de campanha, né, a gente percebeu que nós precisaríamos, né, direcionar os nossos esforços para que a população conseguisse votar e ser votada com a maior tranquilidade possível, né? Para que a gente realmente tivesse ali um pleito justo e democrático. Então, logo no início tivemos ocorrências, né, que foram inclusive publicizadas, de grupos criminosos que de alguma forma buscavam ali intervir, né, seja intimidando eleitores, seja ameaçando ou extorquindo candidatos. Então, de imediato, né, o doutor Roberto Sá já criou um protocolo para isso. Nenhuma denúncia passaria sem uma avaliação das forças de segurança. Então, isso foi muito importante. Se criou esse protocolo, então tudo que chegava para a gente relacionado a eleições vinha para um protocolo único e lá se avaliava a veracidade da informação, o que cada força poderia fazer para fazer a contenção daquela situação. Então, isso foi muito importante para que a gente tivesse uma fluidez nas informações e nas ações. Por exemplo, tivemos um caso em Caucaia, né, bem no comecinho das eleições, intimidação de eleitores e ameaça e tentativa de extorsão a candidatos. Então, a Polícia Civil montou uma operação, né? Nós deflagramos uma operação exatamente contra o grupo que estava buscando avançar nesse cenário. Então, nós prendemos 34 integrantes desse grupo criminoso, nós desestruturamos o braço financeiro deles, nós fizemos prisão no Ceará, em Tocantins, nós prendemos uma pessoa lá em Porto Velho, era o braço financeiro desse grupo. Só nesse caso de Caucaia. Só nesse caso de Caucaia. Nós prendemos também no Piauí e, salvo engano, na Bahia. Então nós prendemos em 5 estados pessoas daqui do Ceará que se relacionavam com esse grupo criminoso, que de alguma forma imaginou que iria ganhar um dinheiro fácil
avançando nesse processo eleitoral e nós mostramos a eles que esse dinheiro fácil acabou virando um grande prejuízo para esse grupo criminoso, porque nós focamos nele, desestruturamos toda a cadeia criminosa desse grupo e atingimos o principal, o braço financeiro, o patrimônio, é o que eles buscam, ganhar dinheiro. Então foi um recado muito importante que a gente deu. Após isso, após essa operação, a gente percebeu uma certa estabilidade no território e assim nós fizemos em vários outros municípios, Santa Quitéria, Sobral, Quixadá, Quixeramobim, Iguatu, Juazeiro, todas as denúncias que nos chegavam relacionadas a processo eleitoral e algum tipo de envolvimento com organização criminosa, a gente foi em cima e operacionalizamos. O senhor viu um perfil diferente desses crimes eleitorais ou de fato é algo que a gente não coloca comum porque é um crime, né? Uhum. Mas é algo que já vinha acontecendo em outros anos, ou tem de fato um perfil diferente nessas eleições? Não, nos preocupou mais realmente uma possibilidade desses grupos criminosos violentos, né, estarem buscando de alguma forma interferir no processo eleitoral. Então isso realmente nos preocupou, mas através do planejamento que foi feito, nós conseguimos dar as respostas necessárias. Isso foi muito importante, né? Você tinha perguntado, Rodrigo, do balanço, né? O balanço a gente acaba fazendo só no dia das eleições, né? Uhum. Bom, como é que a gente poderia dizer que foi o dia das eleições? Dentro da normalidade, né? Uhum. Então, as ocorrências foram ocorrências corriqueiras que a gente tem conhecimento nos processos eleitorais. Crime de boca de urna, algum crime relacionado realmente ao Código Eleitoral, um crime eleitoral propriamente dito, mas esses crimes de algum tipo de interferência, eles foram combatidos bem antes. Então, tudo isso que a gente fez já no início das campanhas até o dia do processo de votação foi muito importante para que a gente tivesse aí um dia de votação dentro do que se espera, né? Dentro da normalidade, com ocorrências relacionadas realmente ao pleito, inclusive com uma certa queda das ocorrências rotineiras, né? Aqueles crimes que acontecem no dia a dia, e tivemos inclusive uma certa baixa. Então isso foi muito importante. Todo esse trabalho das Forças de Segurança Pública do Estado do Ceará foram muito importantes para que a gente tivesse aí um dia de eleições tranquilo e com as pessoas podendo realmente votar naqueles que elas escolheram aí como seus candidatos. Só para finalizar, pronto, eu queria perguntar exatamente isso, né? No segundo turno são só 2 cidades, né? Fortaleza e Caucaia. Como tem sido realmente o trabalho das Forças de Segurança aqui do Estado, nesse trabalho que o senhor explicou agora, né? De participar tanto na campanha, tanto também no dia das eleições. Teve também já algum caso em relação ao segundo turno de talvez um envolvimento do crime organizado nas campanhas contra os candidatos, não sei. Como tem sido também esse trabalho e como vai ser também, como o senhor espera que seja no dia do segundo turno? Bom, seguindo até essa diretriz do nosso governador de não dar trégua a esses criminosos, a gente não baixa a guarda, né? O planejamento que foi feito para o primeiro turno, ele continua no segundo turno. Nossas inteligências estão voltadas, né, à verificação de informações, análise de informações relacionadas ao processo eleitoral, a interferências, né? Nós, logicamente, como são 2 cidades, né, a gente também tem um diálogo muito forte com a Polícia Federal, a gente trabalha em cooperação, em parceria. A Polícia Federal, ela acaba abarcando a maior parte como é capital e região metropolitana, então a Polícia Federal tem um planejamento para abarcar mais essas 2 cidades, né? Então a Polícia Civil fica realmente com essa missão mais supletiva em relação ao processo eleitoral. Sim. E o nosso foco acaba sendo mais os crimes do dia a dia,
esses grupos criminosos. Então, a gente não baixa a guarda, o mesmo planejamento tem sido feito agora para o segundo turno, apesar de ter uma tranquilidade maior, né, que poderíamos dizer assim, porque são apenas 2 municípios, né? Então, a gente tem uma possibilidade, né, de um maior dinamismo para ajustar o nosso plano eleitoral, que para o primeiro turno foi um plano eleitoral bem grande, né? Uhum. A Secretaria de Segurança Pública colocou mais de 20 mil policiais nessa missão das eleições. Então é muita gente. A Polícia Civil ela fez um planejamento antes das eleições, mas durante o processo de votação nós começamos já do sábado. Então sábado pela manhã nossas delegacias já estavam abertas, nós tínhamos equipes nessas delegacias já voltadas não só para o crime comum, mas também para o crime eleitoral. Então isso foi muito importante para que a gente tivesse aí um sábado, né, de maior tranquilidade e um domingo realmente sem ocorrências relevantes, né, digamos assim. Perfeito. Delegado, queria agradecer a sua participação. Passamos um pouquinho do tempo, mas que você fala bem também, né? Ajuda. Queria agradecer a sua participação aqui, estender o convite também para os findado o segundo turno, né? Para a gente fazer um novo balanço do dia da eleição também, falar um pouquinho mais sobre esse assunto que é tão caro para a população cearense, para a população aqui de Fortaleza. Muito obrigado pela participação aqui no programa. Obrigado, e para mim sempre é um prazer falar de segurança pública, falar, né, do que a gente tem feito, o que o governo do estado tem feito, o que a Secretaria da Segurança Pública tem feito, a Polícia Civil, a Polícia Militar. É muito importante, porque os desafios são grandes, mas a gente sabe que com um trabalho bem feito, com a diretriz bem definida e com essa missão de trazer mais paz e tranquilidade para a nossa sociedade, a gente vai conseguir vencer. Perfeito. Obrigado também, Felipe, pela participação. Obrigado você por ter ficado aqui até agora, né, ter comentado, ter acompanhado essa discussão que é tão importante aqui pra gente. Vou deixar também, a gente vai deixar também, tanto no nosso site oficial, como no nosso perfil no YouTube, o link da ferramenta, Meu Celular. Então, cadastre o seu aparelho de celular. Se porventura, né, você estiver com um aparelho de celular que tenha dúvida, né, entre em contato também, como o delegado falou aqui. Então a gente precisa compartilhar também dessas responsabilidades. Muito obrigado pela sua participação, sua interação e até uma próxima vez.